A paz do Senhor, irmãos e irmãs, que Deus abençoe a cada um de vocês. E hoje eu quero trazer uma palavra que está no livro de Juízes, no capítulo 6 e no versículo 11 em diante, que fala assim: Então o anjo do Senhor veio e assentou-se debaixo do carvalho que está em Ofra, que pertencia a Joás, Abias e Rita. E Gideão, seu filho, estava malhando o trigo no lagar, para o salvar dos midianitas. Então o anjo do Senhor lhe apareceu e lhe disse: O Senhor é contigo, varão valoroso. Mas Gideão lhe respondeu: Ai, Senhor meu, se o Senhor é conosco, por que tudo isto nos sobreveio? E que é feito de todas as suas maravilhas que nossos pais nos contaram, dizendo: Não nos fez o Senhor subir do Egito? Porém agora o Senhor nos desamparou e nos deu na mão dos midianitas. Então o Senhor olhou para ele e disse: Vai nesta tua força e livrarás a Israel da mão dos midianitas. Porventura não te enviei eu? Eu tenho uma palavra maravilhosa, uma meditação que vou fazer bem pequena, mas que me chama muita atenção. Um homem da linhagem do povo de Israel. E o povo de Israel, ele chamado Gideão, né? E o povo de Israel, nesse contexto aqui, eles estavam sob a opressão dos midianitas, que eram inimigos do povo de Israel. E tudo que o povo de Israel, vocês podem conferir no capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 1. Capítulo 6 de Juízes, a partir do versículo 1, você vai ver nessa história. Tudo que o povo de Israel produzia, plantava, os midianitas iam lá e destruíam, né? Isso durou 7 anos. Tá aqui dizendo, né? Então, o versículo 6 fala assim: Assim Israel empobreceu muito pela presença dos midianitas. Então os filhos de Israel clamaram ao Senhor. E sucedeu que, clamando os filhos de Israel ao Senhor por causa dos midianitas, enviou o Senhor um profeta aos filhos de Israel, que lhe disse: Assim diz o Senhor, Deus de Israel: Do Egito eu vos fiz subir e vos tirei da casa da servidão, e vos livrei da mão dos egípcios e da mão de todos quantos vos oprimiam, e os expeli de diante de vós, e a vós dei a sua terra. E vos disse: Eu sou o Senhor vosso Deus, não temais aos deuses dos amorreus em cuja terra habitais, mas não destes ouvidos à minha voz. Então, aqui é uma história bem assim interessante, como toda a Bíblia é, né? E a gente aprende assim muitas coisas aqui nessa história, porque o povo de Israel, eles estavam sofrendo sob a opressão dos midianitas por conta da desobediência mesmo deles, né? Então, toda desobediência, já vai aqui a primeira coisa que a gente aprende: toda desobediência a Deus, ela vai gerar consequências, ainda que não venha logo o resultado, mas ela vai vir depois. Os frutos da desobediência sempre brotarão em algum momento. Mesmo que a pessoa se arrependa, peça perdão a Deus, Deus perdoa, mas infelizmente os frutos dessa ação provavelmente a pessoa vai colher. Que Deus nos guarde, mas é verdade. Então, essa opressão ficou durante 7 anos. E Gideão, diz que Gideão ele estava malhando trigo no lagar. O lagar não era um lugar próprio para fazer aquele trabalho. O lagar era para pisar uvas, mas ele estava usando aquele espaço para malhar o trigo, né? Se escondendo para que os midianitas não o vissem e não tomassem o seu trigo. E aqui a gente já vai aprendendo outra coisa, que muitas vezes na vida de uma pessoa que serve a Deus, eu vou dizer isso específico para você que serve a Deus, quando a gente está debaixo de uma pressão de um inimigo, a gente começa a fazer coisas que a gente não queria, e a gente se sente muitas vezes envergonhado, como fugitivo, como se a gente estivesse devendo alguma coisa, como se a gente estivesse se escondendo mesmo, essa é a palavra mais certa, se escondendo, para poder se proteger ou proteger alguém que a gente ama. Mas existe uma indignação que gera no nosso coração. E muitas vezes a gente se pergunta: cadê Deus que
que um dia esteve conosco. Cadê Deus que fez tantas promessas na nossa vida? O que está acontecendo? Por que isso, Senhor? E gera uma indignação na nossa vida, mas muitas vezes nós, irmãos, não temos o bom senso de fazer um autoexame, porque nós precisamos fazer esse autoexame, essa autoanálise, de entender, será que eu não contribuí para essa situação? Será que eu não permiti que isso viesse a acontecer por conta de alguma coisa que eu fiz, de alguma escolha errada? Porque a gente precisa ter esse bom senso. Afinal de contas, o nosso Deus não é menino. O nosso Deus a gente não engana, não é verdade? Então a gente serve a um Deus que é vivo. Ele é vivo. Ele é um Deus, o Criador do universo. Então a gente precisa fazer essa autoanálise. E Gideão, ele estava indignado. E ele fez essa pergunta: cadê Deus? Cadê Deus dos nossos pais, que eles falavam tantas coisas, porque o Senhor nos entregou na mão dos midianitas? Então ele demonstra ali uma indignação, uma revolta dentro dele. Mas o anjo disse a ele que ele era varão valoroso e que estava contando com ele para livrar Israel. E eu fico pensando uma coisa, que geralmente quando a gente vive uma situação de opressão, de dor, de tristeza, sei lá, de alguma coisa que oprime a gente, geralmente surge em nós uma indignação, mas é uma indignação boa. É uma indignação boa. Por quê? Porque essa indignação boa, ela vai fazer a gente clamar, ela vai fazer a gente buscar a Deus, ela vai fazer a gente fazer uma autoanálise. Deus, por que isso? Por que isso, Senhor? Por que eu estou passando por isso, Senhor? Então a gente precisa ter essa indignação, e é a partir dessa indignação que Deus vem e traz uma resposta. Ele traz uma resposta. E geralmente Deus escolhe a gente mesmo para mudar a história em um contexto de um lugar, de uma família, de um ambiente, porque Deus, ele conta com os inconformados. Ele conta com gente indignada, ele conta com gente inconformada mesmo, né? Deus conta, e Deus está procurando nesse tempo pessoas inconformadas, pessoas indignadas, pessoas que sabem que existe uma possibilidade de esperança, que existe uma maneira de se reverter uma situação, mas que não vem daqui da terra. A Bíblia diz que o nosso socorro vem do Senhor, a nossa força vem dele, não vem de homem, não vem daqui dessa terra, vem dos céus. Então, quando a gente tem um coração indignado, quando a gente tem um coração inconformado, a gente clama a Deus, a gente clama pela presença do Senhor, pela providência de Deus, e Deus, ele vem, ele intervém. E por incrível que pareça, geralmente ele usa a gente mesmo. É a gente que clama, é a gente que se indigna, é a gente que pergunta, é a gente que vai à presença de Deus. Deus gosta disso. E nesse tempo, ele procura os indignados, os inconformados, que estejam clamando a ele, que estejam dizendo: Deus, por que isso? Por que está acontecendo isso? O Senhor vai trazer um discernimento, uma luz ao nosso entendimento. Ele vai usar você mesmo que está revoltado, você mesmo que está indignado com alguma coisa que está acontecendo na sua vida, na sua família, no lugar onde você está. Pergunta a Deus, porque Deus vai falar com você, ele vai trazer luz ao seu entendimento, luz à sua mente, ele vai te dar compreensão do que está acontecendo, e ele vai usar você também. E é você que ele quer levantar, não é outra pessoa, é você mesmo. Gideão, ele disse: ai, Senhor meu, ele se achou pequeno, ele se achou indigno daquilo ali, mas Deus disse: não mandei você ir? Eu que estou mandando você, não é qualquer pessoa. Você vai estar debaixo de uma ordem que veio dos céus. Você não vai caminhar sob a ordem de homem, nem sob a ordem de uma mulher. Você vai estar caminhando sob a ordem dos céus. O Senhor te escolheu, mesmo você sendo pequeno, mesmo sendo pequena, o Senhor escolheu. Não que nós mereçamos, nós nunca mereceremos, mas o Senhor, ele conta com os indignados. Guarde essa palavra no seu coração. Se você está indignado, se você está indignada, provavelmente essa indignação é permissão de Deus para que você busque a Ele e Ele te revele novas coisas e grandes coisas. Deus é contigo e Ele quer te usar nesse tempo.